Olá a todos, nesta sessão vamos abordar o seguinte tópico: formulários HTML. Um formulário da web ou um formulário HTML numa página web permite que o utilizador insira dados que são enviados para um servidor para processamento. Por exemplo, podem ser usados formulários para os utilizadores fazerem um registro num determinado site. Temos aqui um exemplo. Um formulário para o utilizador se registrar num site, em que é sugerido aqui a introdução do primeiro nome, do apelido, o endereço de correio eletrónico e a palavra passe. No final do utilizador inserir estes dados, clique em registar e estes dados serão enviados para o servidor e posterior processamento. Um formulário é definido em HTML pelo elemento form, a tag form e o fecho da tag form. A tag de formulário mais usada é a tag input. O tipo de input é especificado com o atributo tipo. Portanto, a tag input é aquela que vamos utilizar para indicar os campos que queremos obter do utilizador, e nessa tag é possível definir o tipo de atributo, se é um campo de texto, ou um campo para uma palavra passe, entre outros. Então, para definir um formulário em HTML, vamos ter que usar o elemento form, abrir o elemento form, fechar o elemento form e dentro do elemento form os elementos input que são associados aos campos do formulário. Classificação dos elementos que podem ser usados dentro do formulário criado em HTML. Existem vários elementos, como já falei, o elemento input, select, option, text area, button, field, set e legend. Existem mais elementos, mas estes são os mais importantes. Quanto ao elemento input, podemos combinar com o type, com o atributo type, e neste caso existem os tipos text, password, hidden, radio, checkbox, button, submit e reset. Nós vamos abordar nesta sessão o text, password, o radio, checkbox, submit e reset. Vamos ver agora então a definição do campo de texto com a tag input. O que nós chamamos campo de texto são aqueles elementos que aparecem num formulário e ao lado de cada designação aparece uma caixa onde o utilizador insere os seus dados. E neste exemplo aqui temos um campo designado por nome e a caixa de texto permite que o utilizador insira o nome dele. Depois temos outro campo, também outro campo de texto para inserir a morada e finalmente um campo que é para indicar a localidade. Neste exemplo já aparece inserido a cidade de Barcelos e vamos ver como é que isso se faz. Portanto, o formulário deve estar inserido no body, no elemento HTML body, e para cada campo de texto vamos ter que definir então a sua designação, nome, dois pontos, como aparece aqui. Abrimos o elemento input e definimos o seu type como text, campo de texto. Size é outro atributo para indicar o número de caracteres visíveis na caixa de texto. E o comprimento da caixa de texto vai permitir então a visualização desses 10 caracteres. O max length é o número máximo que a caixa de texto vai suportar em termos de caracteres. No entanto, só estão visíveis 10 caracteres. Poderão ir até 20, mas visíveis apenas são 10, conforme está aqui definido pelo atributo size. Cada elemento input deve ter uma identificação própria. Neste caso, usando o atributo name, definimos se nome para identificar este campo de texto. Em baixo temos agora o campo de texto morada, também é do tipo text, size passamos para 15 caracteres, o máximo de caracteres que suporta é 20 e o nome do campo de texto será se morada. Finalmente temos o último campo de texto para a localidade, em que definimos também o tipo de texto, size aumentamos para 30 e está aqui o pormenor que faz com que apareça automaticamente
a cidade de Barcelos como o valor por omissão associado à localidade. Usamos para esse efeito o termo, o atributo value e igualamos ao valor que queremos que apareça por omissão. Finalmente, temos a atribuição do nome ao campo de texto C localidade. Colocamos aqui também breaks para aumentar aqui o espaço entre os campos de texto. Por fim, temos aqui a indicação de que o atributo value pode ser utilizado com este tipo de campos, ou seja, campos tipo text. Vamos ver agora um exemplo com a utilização de um campo de texto para inserir palavras-passe. Temos aqui um exemplo para fazer o login de um utilizador num sistema. O utilizador mete o seu nome, a sua identificação e a palavra-passe. A diferença é que aqui eu consigo ver o conteúdo do campo de texto e no caso da palavra-passe não devo ver esse conteúdo. Como é que se faz isto? Portanto, temos os dois campos, o utilizador palavra-passe e no caso da palavra-passe, o tipo que nós associamos ao elemento input não é text, mas password. Automaticamente, o que o utilizador inserir no campo da palavra-passe é encoberto por outro caractere que não o texto propriamente inserido. Outro elemento muito utilizado é o radio button. Temos aqui um exemplo para identificar o estado civil de uma pessoa e então, como nós temos 4 opções, optamos por definir o elemento radio button para cada uma delas. Os radio buttons normalmente são usados para opções únicas. Só faz sentido indicar uma destas opções. Portanto, se uma pessoa está solteira, não vai estar casada simultaneamente. Portanto, esta estrutura é usada para selecionar apenas uma opção. Como é que se declara este tipo de elementos? Aqui temos o estado civil, que é a designação que está aqui, portanto é um texto, uma linha, uma quebra de linha, e para cada uma dessas opções definiu-se então um elemento input. E o tipo é rádio. Coloca-se aqui type igual a rádio, identificamos o nome, já vou voltar aqui a explicar esta questão do nome. O value, colocamos o nome da opção, para cada uma delas vai ter um valor diferente, e a designação para essa opção, para esse elemento, que é o que aparece na página web. Solteiro, casado, divorciado e viúvo, fazendo a concordância de género. Uma coisa muito importante que nós devemos ter em conta é que, para garantir que uma só opção é selecionada, o nome do elemento input tem que ser igual. Neste caso, temos o nome igual a estado e foi atribuído a cada elemento input o mesmo nome. Assim vamos garantir que só uma destas opções pode ser selecionada. Uma correta utilização do elemento radio button é garantir que apenas uma opção seja selecionada e não várias. Esta é a principal condição que nós devemos garantir e como é que se faz? Mais uma vez, volto a indicar que o nome de todas as opções tem que ser igual. Está aqui na nota, os botões de rádio têm obrigatoriamente de ter o mesmo nome, de forma a pertencer ao mesmo grupo e para que apenas uma opção possa ser selecionada. Agora vamos ver as checkbox, as caixas de verificação. O exemplo que temos aqui é formas de pagamento. Temos então a possibilidade de ser em dinheiro, em cheque, cartão de crédito, transferência bancária, mas neste caso nós queremos que o utilizador possa selecionar várias opções. Isto é um exemplo típico da checkbox, ao contrário dos radio buttons que falei no outro diapositivo. Como se faz a declaração em HTML, colocamos aqui o texto para introduzir a lista de opções. Para cada opção colocamos
um elemento input, o tipo é que vai variar. Neste exemplo, o tipo, o type, tem que ser igual a checkbox. Os nomes devem obrigatoriamente serem todos diferentes. Cada designação das checkbox são colocadas à frente com o seu texto respectivo. Exemplos: dinheiro, cheque, cartão de crédito / débito e transferência bancária. Isto é o que é apresentado na página web. Os nomes das opções não são apresentados, são para processamento interno da página HTML. Finalmente, os elementos submit e reset. A utilização destes elementos é normalmente associado ao botão enviar e apagar. Temos aqui um exemplo de envio de uma mensagem de correio eletrónico. O que é que nós precisamos? O endereço de correio eletrónico. Temos aqui um campo de texto para inserir o endereço de correio eletrónico e depois outro campo para inserir o texto da mensagem. No final, queríamos clicar em enviar e a nossa mensagem seria enviada. No entanto, se nós não quiséssemos que a mensagem fosse enviada, fazíamos apagar para limpar os campos de texto. Como é que se processa isto em HTML? Definimos dois elementos de tipo texto para o e-mail e a mensagem, como vimos até agora, e no caso dos botões enviar e apagar, criamos dois elementos input, um para o submit, identificando o tipo como submit, e outro para o reset. O atributo value serve para identificar os rótulos de cada botão. Para o primeiro botão, queremos que seja escrito enviar e no caso do segundo botão, queremos que apareça a palavra apagar. E é tudo. Até à próxima sessão.